De volta em nossa programação, eu chamo sua atenção novamente. Programa Amor Sem Limite, muito especial, mostrando sobre a epilepsia, a área da saúde, uma área muito importante. Aqui em nosso estúdio, o Dr. Sérgio Antoniucci, a doutora Ali Willing, que são mestres nessa área, que têm nos ajudado muito a divulgar também esse trabalho que a gente faz com os nossos colegas que têm algum tipo de crise epilética, né? E, como foi dito pelo Dr. Sérgio e a doutora Ali, a epilepsia são vários tipos de crise, né? Várias maneiras de manifestar. Como diz o Dr. Sérgio, às vezes a pessoa está tendo uma crise epilética e nem está sabendo, né, Dr. Sérgio? Né? Então, é importante, doutora Ali, que a senhora nos fale. Nós temos um pequeno vídeo, né, que mostra algumas crianças, que a senhora nos emprestou esse vídeo, mostra algumas crianças tendo algum tipo de crise. Eu gostaria que a senhora comentasse essas crises, principalmente começando pela crise do neném, aquele bebezinho que tem a chupeta na boca. Acho que ele levou susto, não? Levou Síndrome da susto. West. Talvez Isso. o Sérgio pode comentar sobre o síndrome da West, que é o susto. Síndrome do West é um tipo de crise que muitas vezes os pediatras confundem com reflexos de Moro. Olha só. E é muito interessante diagnosticar o mais precoce possível, porque a chance de controlar as crises depende do início do tratamento. São crianças que estão bem, assim, de repente começam a ter contrações. Né? Você pode ser mostrado no vídeo. Tem também o outro menino que ele fica com... Eletrodos, fazendo Isso. exame, super consciente, só tem um movimento dos olhos. Dos olhos, fica piscando. Só fica piscando, mas... Essa é uma crise parcial. É simples. Simples, é uma parte do cérebro, como nós explicamos no início, que dá uma descarga, Isso. Né? E ele fica piscando. Olha só, gente, são muitos tipos de crise. E às vezes, o professor numa sala de aula pode Isso, vereador, é verdade. A ausência, né? Às vezes a professora reclama que Joãozinho não presta atenção na aula. Certo. Ele se desliga. Não é? É questão de segundos, se desliga e volta. Não é que não é que não prestou atenção, porque está tendo uma crise. Então, aquelas pessoas que a gente fala que está no mundo da lua, de repente está tendo uma crise, doutora? Depende, até pode. Tem que ser demorado, não vai achar, senão você vai começar a achar que todo mundo é ausência. Né? E acho que tem um outro vídeo que você me falou que tem contrações grandes, né? Isso. Essa é uma descarga maior, assim, de micronias. Essa menina que está estudando e daqui a pouco ela tem micronia. Miocronias. Então aí uma descarga de todo o cérebro. E se ficar em pé, ela pode cair. Né? Então, são aquelas crises generalizadas que nós citamos alguns exemplos. Então, veja quantos... Mas eu queria colocar só uma coisa. Às não, vezes, a pessoa tem mobilidade, movimento de repetição, chamado automatismo. Então, parece que a pessoa está viciada em droga. Muitas vezes, confundindo, né, no shopping, a pessoa faz assim... Sabe? Não tem conotação nenhuma de estar ficando louca ou... Está tendo uma crise, doutora, então? Tem várias formas da crise. Olha. Ela fica bobada, confusa. Eu tive já, assim, problemas que um policial aborda pensando que está dopada, usou uma droga, e a pessoa reage, chegam a ser presos. Eu já fui na escola da polícia dar palestras sobre epilepsia para explicar. Então, tem que cuidar. Às vezes a pessoa está bobada, como ela falou, esses movimentos. Isso pode ser também um tipo de crise. São várias crises. Como é importante... Quando é algo diferente, desculpe só, vereador, quando assim, a pessoa está numa situação habitual, de repente ela sai do ar, algo súbito, de início, algo diferente, você tem que pensar, isso até pode ser uma crise. Realmente, o cérebro é um pouco complexo, né, doutor? Mas, olha, nós vamos estar, doutora Ali e doutor Sérgio, eu convido vocês a assistir junto comigo esse vídeo da Maria Amélia, que depois eu gostaria que o senhor comentasse a respeito desse vídeo. Só vamos assistir esse vídeo para que a gente possa realmente saber sobre a cirurgia depois. Maria Amélia, com que idade começaram as crises? As crises iniciaram com 11 anos de idade. 11 anos de idade. Isso. E daí para frente você conviveu quantos anos com as crises? Bom, eu convivi com as crises até 38 anos. Tomando medicação e com as crises. Você controlava com medicamento? Com medicação. Não, elas não eram controladas, né? Eu tinha as crises. E me diga, dos 38 para cá, não sei quantos anos que você tomou a iniciativa de procurar um médico e fazer uma cirurgia? Bom, daí, né, quando meu caso foi indicada a cirurgia, né? Eu fiz a cirurgia e daí, a partir daí, eu não tive mais crises. Quantos anos já faz isso? Faz 11 anos, né? E 5 anos que eu estou sem medicação.
5 anos. 5 anos. E durante esses 11 anos não teve mais crise? Não, durante esses 11 anos não tive mais crise. Então, o que você diria para aquela pessoa que está nos assistindo, que se de repente ela está em casa, injuriada, dizendo que ela está discriminada, a gente sabe que discriminam mesmo, Sim. mas que ela busque uma alternativa, não é isso? Com certeza. As pessoas, né, a doença existe, né, e ela tem que ser tratada. Então, as pessoas têm que procurar, né, um médico, né, e nós temos excelentes médicos aqui em Curitiba, então isso é importante, sabe? O tratamento é importante, porque nem todos os casos são indicados para cirurgia. Que existem casos que só com a medicação, né, a pessoa melhora, né? Já passa bem sem crise. Doutor Sérgio, esse depoimento da Maria Amélia, que teve crise durante muitos anos, dos 11 aos 38, e depois fez a cirurgia e ficou boa, já está há 11 anos e há 5 sem medicamento. É assim mesmo que funciona a cirurgia? Isso, mas você vê, ela é aquela exceção dos 20% que não tem controle com medicamentos. Tá? Porque uma pessoa usa medicamento por 2, 3 anos, como eu falei, de 100, 50 vão ficar bem sem medicamentos. Certo. Umas 30 pessoas vão ter que usar medicamento por anos ou toda a vida. Certo. E uns 20% que são refratários, usa 2, existem mais de uma dúzia de medicamentos, e muitos medicamentos novos, inclusive. Aí são casos que nós vamos discutir se são candidatos à cirurgia. E a Maria Amélia é um exemplo espetacular, que ela teve toda essa evolução com medicamentos, controlou e depois retornou a ter as crises, e ela tinha uma área que tinha uma cicatriz, vamos dizer, para entenderem, no cérebro, né, provavelmente congênita, e que foi lá, fez a cirurgia daquela área. Ela é uma pessoa que ficou sem nenhuma sequela, porque a cirurgia você vai lá e tem que retirar uma parte do cérebro, ou uma parte maior, uma parte menor, mas tem que tomar um cuidado, você tem que fazer a cirurgia, planejar a cirurgia e não deixar a pessoa com sequelas, ela tem que continuar com a vida normal, como é o caso da Maria Amélia. Para curiosidade até minha e talvez do nosso telespectador, qual é o tempo de duração de uma cirurgia em média, uma cirurgia dessa? Olha, o mínimo 6 horas na cirurgia de epilepsia, às vezes 12 horas, tem vários. Quanto tempo de internamento, mais ou menos? Umas 5 dias a 7 dias. 7 dias. É uma cirurgia que, ela não é uma cirurgia assim tão complicada, sabe? Por exemplo, né, eu participei esses dias numa cirurgia de uma criança com 3 anos e 6 meses. Hoje, nosso plano, quando essas crises são refratárias, é operar, decidir cirurgicamente o mais precoce possível. E quando essa cirurgia aconteceu assim, tirou a parte óssea e se fazia como se fizesse um eletroencefalograma na hora sobre o cérebro e ia retirando as partes onde tinha atividade elétrica. Isso vai sendo sugado? Essa vai. Até um dia, se quiser, podemos trazer esta criança. A família está contentíssima, porque a criança, ela tirou, vamos dizer assim, 20% do cérebro, mas o cérebro da criança tem uma plasticidade, se recuperou, essa criança está falando, está bem e sem crise. Ele se regenera, então? Se regenera e eu tenho esperança de suspender a medicação. Olha que então existe a cirurgia, mas tem que entender que é um grupo muito especial. Não são todos que conseguem ir para a cirurgia. Né? O senhor falou aí que se a cirurgia for feita mais cedo é melhor, com menos idade. Essa é a filosofia atual. Quanto mais precoce, porque é um cérebro que pode, antigamente, ele pode regenerar, a gente chama plasticidade. Certo. Né? Ele pode, por exemplo, aquela função que de repente aquela criança perdeu, ela pode ser recuperada pela plasticidade, pela recuperação, regeneração do cérebro. Tá certo. Nós já vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Sérgio, doutora Alina, já voltamos com o programa Amor Sem Limite, mas chamo sua atenção, continue com a gente, nós temos muitas perguntas a fazer ainda ao doutor Sérgio e à doutora Ali sobre esse programa especial de hoje, sobre epilepsia. Só um segundinho, já voltamos.